Olá, meu nome é Daniel Fattori E eu sou o Nelson Gaudio. e esse é o podcast Em Série. E aí, galera, mais um episódio aqui do podcast Em Série. Então, esse é um episódio extra que a gente vai fazer, no qual a gente vai falar de alguns pilotos de séries, de 3 séries específicas. Então, a gente vai falar do primeiro episódio de cada uma dessas séries. E lembrando que, por ser um primeiro episódio, a gente não vai ter pudores aqui, a gente vai falar tudo que a gente viu. O foco é mais a gente mostrar as nossas impressões, assim, em relação ao que a gente pode esperar da série e o que as promessas que são feitas aí em cada primeiro episódio. E, como eu disse, né, a gente vai falar o que tiver pra falar, então, assim, não se preocupem, é só o primeiro episódio, né, então Uhum. não tem. Acho que não tem muita coisa pra se preocupar também, né? Não tem. Eu acho que eu não. O primeiro episódio tá aí pra qualquer um ver, então Uhum. acho que a gente pode falar tudo o que a gente achar. E realmente são impressões Sim. nossas, pessoais, sobre cada um. Uhum. As séries Individuais. serão Wynonna Earp, Shannara Chronicles e Into the Badlands. Então vamos começar falando de Wynonna Earp primeiro, Nelson? Podemos começar. O Wynonna Earp, ela é uma série, digamos que uma temática um pouco western, uma temática assim, mas passa nos tempos atuais, né? Ela é baseada num quadrinhos, num rapaz aí chamado Bo Smith. Ela passa no canal Sci-Fi e ela tem 13 episódios aí que iniciaram agora, né? Nessas semanas aí recentes. Na verdade, a gente está gravando isso aqui em maio, foi quando ela estreou, né? Tem alguns episódios já ocorridos, acho que 3 ou 4, mas a gente só vai falar do primeiro mesmo, então tudo bem. A série ela vai contar a história da Wynonna Earp. Quem que é a Wynonna Earp? Né? Ela é uma descendente de uma figura histórica famosa na história dos Estados Unidos, que é o Wyatt Earp. Esse Wyatt Earp foi uma pessoa que fez praticamente de tudo no Velho Oeste. A gente estava até conversando antes de gravar isso aqui que o cara só faltou ser advogado e o que foi que você falou, E Ana? banqueiro, né? E banqueiro, né? Porque de resto o cara fez praticamente tudo, até cafetão ele foi. Ele foi policial, xerife, Uhum. jogador de jogo de azar, ele teve mexeu com minas de ouro. Meu, o cara foi tudo, velho. Tudo, velho. Tudo que tinha pra fazer nas épocas ele fez. E se enfiou em uma série de, vamos dizer, confusões. Tem até uns filmes, Uhum. né? A Sim, respeito desses episódios. tem uns filmes acho que década de 40 que foram, tipo, até recente, né? Ele morreu em 29, Uhum, e então já 10 anos depois da morte dele já tinha gente fazendo filme da história dele. O que não é incomum, né? Mas sim. pra época, né? Se você for pensar, nos anos 40 já temos um cine biografia bem peculiar. E o que ajuda, né, garantiu aí a fama dele também. Ele foi conhecido por um episódio que eu não entendi muito bem a história, é um pouco confuso porque o lugar não ficou claro para mim, mas alguma coisa chamada como OK Corral. É o Curral OK. OK como sigla, né? Uhum. E foi um standoff, né? Assim, foi uma briga entre bandidos e policiais, em que o Wyatt Earp era um dos policiais, junto com o irmão dele, mais outros dois caras. E o Wyatt foi o único que não saiu ferido da história. E matou uns caras lá, E né? matou. Segundo diz a lenda, né? Dois fugiram, dois morreram. Um ficou, aliás, acho que dois fugiram, um ficou machucado e um morreu. Só que dos bonzinhos lá, só o Wyatt que não tomou nenhum tiro, não se machucou, não aconteceu nada, entendeu? Por isso que ele ganhou fama, entendeu? Porque aí ele ficou como, né, um corpo fechado, por assim dizer, né? Esse episódio, esse negócio de OK Corral, eles chegam a falar, né? Na série. A Winona chega a Chega a mencionar mencionar isso que aí. ela fala alguma coisa do tipo, que ele só tinha, só porque ele só é famoso porque ele deu sorte, né? Uhum. Que na verdade pra mitologia da série, sim, acaba não tendo a ver, né?
E agora já falando um pouco mais da Wynonna Earp aí, o negócio é que os Earp, eles têm uma maldição, por assim dizer. E a gente vai descobrir o que é essa maldição. Assim, na verdade, eles não chegam a falar muito bem, né, delimitar o que é essa maldição. Nem explica. Me explica mais ou menos, né? Mas o negócio é que o que a série vai mostrar é que a Wynonna tá voltando pra casa porque o tio dela o tio dela morreu. Uhum. E aí ela vai pro funeral, e aí a gente descobre também que o pai dela morreu quando ela era criança. E que ela viu demônios e foi taxada de louca, aquela coisa, né, normal, básica de sempre. Ela tem uma irmã que ficou e uma irmã que foi arrastada para a floresta pelos demônios que ela viu quando ela era criança. Toda a maldição deles tem a ver também com uma arma, que é a própria arma do Wyatt, né, que a gente vê depois é um trabuco enorme de grande, com um cano todo com runas, né, que a gente pode falar, que é aquilo dentro do cano? Algo assim, né? Algo assim, né? Que foi um presente do Doc Holliday, Doc Holliday. Como é que ele chama? Doc Holliday, eu falei certo, é isso mesmo. O Doc Holliday, que também é um dos caras que sobreviveu ao Cake Raw. E aí a gente tem a Wynonna voltando pra casa e aí ela começa a verificar todas as insanidades que ficam no Purgatório, que é a cidade natal dela, né? Purgatório. Chama Purgatório, né? Né? Tipo, se tiver uma cidade realmente chamada Purgatório, merecia um prêmio, né? Certeza que tem, velho. Certeza que tem. Né? Não duvido, velho. Pior que eu não duvido mesmo. É. Eles não chegam a especificar qual lugar que é, né? Não, acho que não. Não dá um estado assim. Bom, tirando então, agora já colocou em pauta a premissa, o que Uhum. você achou dessa série, afinal? Vamos falar das suas impressões. Assim, de forma bem condensada. Não, eu quero uma fala bem prolongada e bem detalhada. Bem detalhada. Isso aqui é uma redação aqui de 152 páginas, né? Vai falando aí que eu já volto. Eu assim, é um Supernatural dentro de um microcosmo. Por Tipo, alguns minutos durante o episódio eu achei que fosse um spin-off de Supernatural. Sim. Quando começou com muita história de pegar uma arma aí pra. Mano, uma arma que mata demônios não dá, né, velho? Uma arma antiga que mata demônios. Eu olhei assim e falei, nossa senhora, né? Dava pra ser mais. E dá pra descontar também porque o comics é dos anos 90, né? Então temos uma inversão aí, quem copiou quem, né? Então, na verdade, Supernatural quem copiou Wynonna Earp, então, hein? Mas é. Tem essa, então. Mas. Eu assim, no começo eu tive essa impressão de que tava indo ali um Supernatural, um microcosmos de Supernatural. Pode ser que ela cresça pra alguma coisa melhor, mas o que eu particularmente gostei da série é a questão de cenários, assim, eu honestamente acho muito legal quando os caras têm coragem de sair desse formato televisivo, né? De ser salinha, ser apartamento, ser o café, ser o restaurante, seja lá o que for, entendeu? Você tem uns cenários, assim, uma fotografia muito bonita na série, né? Você tem aqueles baita lugar aberto, você tem a casa não sei aonde, você tem o bar XYZ que fica num lugar, você vê a pessoa chegando num lugar, uma cidade efetivamente, né? Aparentemente eles acharam uma cidadezinha aí pra eles ficarem gravando, né? Uma cidadezinha que parou no tempo, pelo visto. Eu diria até que eles montaram uma cidade no meio do deserto, né? Eu não cheguei a ver aonde que é gravada essa série, mas deve ser alguma coisa Arizona, umas coisas assim, porque tenso, né? Deserto ali, cara, aquelas áreas abertas e montanha pra tudo quanto é lado, né? Uhum. Deserto e montanha, deserto e montanha. Isso eu achei uma coisa boa. Relativo aos personagens, assim, eu ainda não consegui, assim. A Wynonna, ela é meio... Ela é badass, ela é só desbocada. O que ela é? Ela é, sabe, tipo... Ela é a Buffy encarnada? O que acontece com ela, entendeu? Eu não consegui entender, assim. Eu
eu sinto que ela, assim, tem certos momentos em que ela sabe o que ela tá fazendo e tem certos momentos que ela não sabe e não fica muito claro pra você o que tá acontecendo ali. Aquela logo a primeira cena, né, em que ela vai salvar a minazinha que sai do ônibus, Uhum. ela dá uma de wirefu ali, sai voando, rodopiando e faz aquele chute que não faz sentido físico nenhum. É meio estranho. A impressão que eu tenho é que eles não justificaram dentro Uhum. desse universo o porquê dela lutar desse jeito e com uma É, física que não se ela, aplica, né? ela tem um awakening naquele momento, isso a gente, assim, eu sei porque eu já vi awakenings o suficiente pra entender o que é um. Mas não sei se pra um público geral que não tá acostumado com esse tipo de mitos, assim, Mas é muito lidar com mal isso, né? feito se foi um awakening É. mesmo, porque ela mesma parece que ignora, né? Tipo, Então, ela sei lá, faz teria tipo que de esse. alguma forma ter falado Sim. ou trabalhado esse tema. Aí faz as de Happy Birthday, Happy Birthday. Aí ela, tipo. Pum, olhinho incha, parece que, né, tá louca. Realmente, assim, a série Dá vai uma mostrar ideia. que tem. Assim, a primeira Uhum. cena já mostra que tem demônios, que tem coisas sobrenaturais. Isso não é nenhum Uhum. spoiler. Então, por conta disso, você imagina que, sei lá, ela deve ter alguma coisa, né? Algum poder e Sim. etc. E eles acabam revelando que a linhagem do Earp Uhum. não é só não é uma coisa simples, né? Ela tem alguma coisa sobrenatural envolvida. Então eu Sim. suponho que seja a ver com isso. Aliás, Uhum. essa cena inicial eu não gostei da forma como ela foi montada, achei meio mal produzido, inclusive. Hum. Pode ser uma impressão minha, Mas assim. porque, assim. É muito efeito de câmera, e aí fica fica tremido, aquele demônio. Não entendi muito Sim. bem. Por uma cena inicial, eu achei que ficou meio esquisito, assim. Dei a É. impressão que ia ter que ia ser uma coisa bem badass ali, uma batalha. Mas aí ficou todo esquisitão, aquele tremor estranho. Uhum. Parecia que é pra esconder que não é muito bem feito, assim, sabe? É, pode ser, viu? Pior que pode ser. O que eu acho, assim, do que me. Bom, Hum. acho que um grande tema pra gente falar aqui hoje é se a gente vai continuar vendo ou não, né? Tipo, o Uhum. que chama atenção pra continuar, etc. Ela é um personagem que eu achei legal, assim, uma protagonista feminina forte, bem badass, esbocada, ferra com tudo, não tá nem aí. Achei ela carismática, assim, e a atriz é bem competente. Uhum. Tirando isso, eu não vi grandes coisas acontecendo ali, né? Os outros Uhum. personagens não tem nada muito interessante que acontece. O arco de história é bem típico, né? Pra quem vê Supernatural, demônios que querem Sim. dominar um lugar, e aí você tem uma Uhum. arma que mata demônios. Não sei, acho que eu não vejo muitos motivos além de tentar conhecer um pouco melhor a personagem principal. O que você achou? Uhum. Quais que são suas Não, ideias pro eu acho que futuro é aí? isso, assim, os personagens secundários, aí vamos dizer, os personagens satélites dela não são, assim, nada demais. Tem lá a irmãzinha dela, tem o... E aí já também tem um negócio que já me incomoda um pouco, que essa mania agora contemporânea aí de ninguém consegue ser ninguém sozinho, tem que ter um grupo junto. Aí o cara vai ser, tem uma agência do governo, uma branch aí do governo que vai ajudar eles, né? Esse é outro ponto que é bem embatido também, que quem Uhum. já viu, né? Tipo, esse negócio que existe uma organização secreta que enfrenta É, forças sobrenaturais, sei é, lá de quanto tempo isso já se existe. tiver crossover com Hellboy, eu super topo, cara. E Hellboy beleza. é um que tem dessas mesmo, né? Eu super A topo, né? Marvel tem isso, a DC tem isso, Uhum. sei lá, eu já vi livros que tem isso. Assim, eu nem tô criticando em si, né, esse negócio de que tem que ser inédito, acho que é meio ridículo ficar Uhum. só Não, procurar, sim. que nada realmente é totalmente inédito. Mas acho Sim. que o que eu quero numa série quando eu vejo um piloto é que ela me mostre a que ela veio, assim, né, o que ela pode Uhum. me mostrar que seja mais ou menos diferente do que eu já vi. Eu acho que É. ela, não sei se ela chega a mostrar isso nesse primeiro episódio. Nesse primeiro episódio eu diria também que não, cara. Nesse primeiro episódio, assim, ficou bem abaixo do que eu esperava, assim, talvez. Agora, Eu pra eu não mim, achei ruim, mas eu não, não não é achei ruim, bem não acho que seja ruim, trabalhado. né? Assim, eu curto coisas sobrenaturais, Uhum. então acho que já é um Sim. plus aí. Então, acho que Uhum. eu vou assistir alguns episódios a mais, sim. Pensando em ver pelo menos, sei lá, até o quarto, quinto, ver qual que é a da série e É. dar uma chance aí. Que já é, digamos que metade da série, um É, terço da série, né? sim, total. É,
Eu também, cara. Você sabe, né? A gente já discutiu isso em outras ocasiões aí. Eu tenho aquela regrinha: 4 episódios é o básico, assim, pra você ver o que a série pode te oferecer, né? E essa, assim, não é uma regra de ouro, mas é um guia que eu sigo. E Eu acho que diria que é dá. multifásico aí, porque eu acho que É, o piloto, eu vejo primeiro o piloto. Se o sim. piloto for da hora, eu aplico essa segunda regra, entendeu? Sim. É, exatamente. Não, e fora também que, assim, se você for pensar que é uma série com 3 episódios. Hum. Se no terceiro episódio os caras não estão mostrando que veio, velho, você já tá Ah, vendo sim, já quase. era. Já tem um terço da série ali, você não sabe o que os caras querem fazer, meu. Aí é difícil, né? Mas assim, se alguém virar pra mim e falar, assisti esse negócio, achei meio nada a ver, nem vou continuar assistindo, eu entenderia perfeitamente. Eu acho que eu assistiria É. mais por causa do tema de ser faroeste, ser Uhum. sobrenatural e de ter uma personagem feminina badass, assim, né? Sim. É mais Que por é. causa disso, é uma Uhum. coisa 100% pessoal mesmo, assim. Sim. Eu acho que entra muito a questão da É, subjetividade perfil nesse mesmo, né? quesito. Uhum. E. Eu também, acho que sim. Eu veria mais por questões desse tema aí, de ter um lance. Ter um lance meio velho oeste, sobrenatural e tudo mais. Que isso pode ser interessante. Mas só baseado nisso também, assim, né? A questão da Wynonna lá, ela não cresceu tanto em mim ainda, viu? É, fora que, tipo, sei lá, aquelas ceninhas dela fazendo Wirefu lá, muito estranhas, velho, muito estranhas. A Geralmente primeira é estranha, a segunda é mais estranha ainda, não sei, entendeu? as Vamos ver cenas de se... ação não são muito boas mesmo. Não, nem... Nem a cena final lá, de coisa de Uhum, tiro. é. E aí ela sabe atirar, ela não sabe atirar, e depois ela sabe, É, né? né? Mano, você tá Tipo, me não... convencendo a não assistir essa série agora. Eu tô só falando o que eu penso, né? Mas não sei, Aquilo vamos foi ver. como você chama, um awakening, né? Um Uhum, despertar do poder, né? Tipo, ela não sabia, uhum. não conseguia acertar o bagulho. E de Aí no repente ela acerta final, quicando a bala ainda, sendo né, que a velho? arma é toda zoada, né? Em tese ela é uma Uhum. arma, sei lá, meio descalibrada, né? Sei lá, meio. Ela fala que não consegue atirar em linha reta com a É, arma. Mas também, velho, o tamanho do cano daquele trabuco, né, meu? nem Pelo sei. amor de Deus. Mas, enfim, acho que assim, vale a pena dar uma checada se te interessar essa parte aí de sobrenatural e se te interessar também ver séries de ação com personagens femininas fortes. Mas fora isso, cara, fica difícil, né? Tá meio difícil vender essa série. Totalmente, né? Se a gente acabar por algum golpe do destino assistindo a temporada inteira, a Tudo gente a gente faz volta e um fala episódio dela e volta aqui. a falar dela, com certeza. Se a gente vê. Que mais que nós temos pra hoje, então? Falamos de Wynonna, vamos falar de Shannara Chronicles. Shannara Chronicles. Shannara Chronicles. Ah, quer falar Então, de você Shannara? vai falando aí que eu já volto aqui. Bom, Shannara Chronicles é uma série que eu tô até agora tentando entender qual que é a lógica dela, mas ela passa na MTV. A MTV tá E investindo em ter séries de então, alto calibre aí, né? e pra qualquer pessoa assim que assiste MTV ainda hoje em dia, não sei o que MTV é. Tá, para quem não tá, É um quem canal como não, qualquer outro, né? então, pra quem não sabe, que não nos conhece, nós estamos nos nossos 30 anos e assim, a nossa MTV era a MTV que a gente assistia clipe do Red Hot Chili Peppers, né? Era o canal que a gente ia ver pra ver clipe. Hoje em dia que eu tô sabendo, a MTV pra mim a MTV tinha acabado, aí a MTV voltou. Aí só tava fazendo coisas de, como é que chama aquilo? Reality show, né? De esses reality show mal nada a ver, até Ela tipo, foca bastante adolescente. nisso hoje em dia. Mas agora ela tá com Até. essa tendência de ter série, né? Ela fez aquela do Pânico lá, né? O Scream. Uhum, que tá no Que, Netflix também, né? que falam bem dessa série, na verdade. Eu cheguei a me interessar por algum Eu, momento. eu cheguei a assistir o primeiro episódio, mas há um tempo aí, então não vou falar dele hoje não. Eu me interesso por essa ideia de um dia alguém fazer dar certo o terror em série. Acho que Hum, ninguém, não sei se alguém já fez isso bem sucedido, mas essa ideia me interessa. American Horror Story tentou, vai. Não sei Pelo do que menos você tá falando. por duas temporadas. Não Né? sei do que você tá falando. Você sabe muito bem do que eu tô falando, Daniel. Mas enfim, Shannara Chronicles ele é uma série que tá produção da MTV. Ela foi estreou no começo do ano. Teve 10 episódios, a gente não foi atrás do resto. Viu só o Do primeiro. primeiro, exatamente. Já foi confirmada uma segunda temporada, então eles têm fé
aí na produção. Ela teve aí uma média de 1 milhão de viewers, né? 1.900.000 viewers aí por episódio. O que pra MTV aparentemente é muito bom, né? Esses 10 episódios já ocorreram, ela já encerrou. Ela acabou sendo confirmada agora no começo do mês de abril. E ela tem como criação o Alfred Cole e o Miles Miller, que são, para quem conhece série, são os caras do Smallville. São os criadores do Smallville, que criaram a série Smallville. Se isso é bom ou ruim, fica a seu critério aí. Cara, Smallville teve 11 temporadas, velho. Então, assim... Não, fica a critério do de quem tá ouvindo aí, se isso é bom ou ruim, ter esse cara como produtor. Assim, eles são esses dois caras, humanos. Né? Eles são humanos. Né? Então, eles podem errar. Eles não são Vince Gilligan, né? Você tá querendo dizer? Pode ser. Eles realmente não são eles. Não é o Vince Gilligan, com certeza. Então, qual que é a do Shannara Chronicles? Eu expliquei o Wynonna Earp. Explica você o Shannara Chronicles. Eu vou lançar esse desafio pra você. Eu, na verdade, achei que você fosse começar a explicar e eu ia pedir a palavra. Eu ia fazer, faço questão de falar. Então, eu vou falar assim do que eu entendi do piloto, pode deixa ser? Eu falar primeiro. Agora você vai falar. Agora eu vou falar. Nossa, vai lá. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo nessa série. Eu não entendi nada. E eu não sei se eu quero saber. Cara, eu tenho a mesma sensação, assim. Eu entendi o seguinte, tá? O que eu entendi? O mundo acabou, mas não acabou. Teve um apocalipse e por algum motivo os elfos surgiram, certo? Como se passasse na Terra, né, normal. Não, passa na Terra, velho. Não, então. Tem até as como chama, as landmarks, né, os pontos de referência e tudo mais. Mas eu coloco isso em pauta porque, bom, ela parece uma espécie de Senhor dos Anéis, né? Então, quando você pensa nesse tipo de coisa, é sempre uma terra desconhecida, né? Um negócio. Essa daí não, é um mundo real, só que no futuro, né? Sim. Por alguma razão que eu também quero entender, surgiram elfos. Surgiram elfos. Esses elfos vivem... Eles são, tipo, o suprassumo da sociedade. Sempre são, né? Sempre. Em todas as mitologias que eles surgem. Existem humanos que são o lixo. E... sei lá, os elfos vivem numa cidadela lá e eles têm uma árvore mágica que aprisionou demônios também, né? Ou coisas do gênero. Aprisionou um mal ancião lá, sei lá qual, né? Eu lembro que era alguma coisa tipo milhares, porque cada folha representava um dos bichinhos lá. Tinha um negócio assim. Então quando uma folha caía, significava que um dos malvadões aparecia. E aí a gente tem uma história lá de um meio-elfo. Tem que ter, né? Então, que é o melhor de dois mundos sempre, né? Desde o Wicked isso. Tem esse meio-elfo que é um personagem meio pateta lá, né? Então agora não sei o que ele quer, o que ele tá fazendo lá. A série, uma coisa que me irrita um pouco, assim, é que ela vai muito a fundo nos clichês, assim, né? Tipo, beleza você usar clichês, não tem como fugir deles, né? Sim. Mas, parece que os caras realmente, eles falaram, vai ser clichê mesmo, sabe? Eles falaram assim, como escrever um roteiro só de clichês. Então, tipo, é um menino, né? Entre aspas, menino que vive num... meio afastado, isolado, mas ele quer conhecer o mundo, e ele é meio chosen one, e ele vai receber uma quest, né? Tipo... ele é o escolhido e vai receber uma tarefa que ele vai ter que cumprir e que vai salvar o mundo, entendeu? E a linhagem dele é meio importante lá, né? O pai dele fez não sei o que lá, né? O pai dele era mago, né? Sei lá. Sim, tinha um esquema de Warlocks, alguma coisa assim, né? Eles dão acho que um nome lá, mas ele acaba... verdade. Não, ele falou que ele é meio elfo. Olha como você é burro, velho. Ele não é meio elfo, ele era meio Warlock. Não, mas ele é meio elfo, sim. Ele Tanto é meio que ele elfo? esconde a orelha lá, ele tem um esquema de esconder a orelha na estrada lá, não sei o que. Eu lembro bem, viu? Essa hora aí você acha que você foi buscar água, sei lá, você deve ter ido, sei lá, tipo, fazer pipoca. Fui fazer pipoca, velho, porque não dava mais. E aí tem a princesa, que também bem clichê, assim. E ela é responsável por princesa rebelde, que na verdade seria só mais uma
uma das estátuas da nobreza que ficaria lá sendo exibida, mas ela quer ser muito mais do que aquilo que o papel dela na sociedade é definido. Ela protege a tal da árvore lá, né? O papel Uhum. dela. E você tá falando por causa daquela competiçãozinha lá, né? Você tá falando. Porque ela não, na verdade, ela não era pra proteger Sim. a árvore, né? Ela era pra ser princesinha lá e tal, e aí ela vai lá e faz um processo pra proteger a Isso que é um árvore. processo seletivo um tanto quanto polêmico, né? Tipo, é uma Faz os corrida negros. com vendas nos olhos, né? Uma corrida na floresta com vendas e gente trapaceando e coisas do gênero. Isso é que os elfos eram pra ser a raça superior, né? Tipo, Mano, nem pra fazer tipo um Enem do negócio, né? né? Tipo, total, mano. Fazendo a Né? provinha, velho. Ficar 4 horas numa sala. E como se também não bastasse ainda esses clichês, tem a mina que é uma. Eu vou chamar ela de rogue, ou Uhum, de ladra, né? Thief. uhum, Quem curte Dungeons and Dragons, RPGs em geral, tem sempre o rogue, né? sim, Que é tipo, vai fazer que rouba, que não sei o que. Ela é o clichêzinho rogue, né? uhum, Que é de uma gangue de bandidos. sim. E, e a história é basicamente essa, gente. Aí a gente tem uma árvore, tem um ser lá que vai querer dominar o mundo Que e fica invocando coisas no meio do invocando deserto. coisas, e aí eu acredito que a história dele, pelo menos do piloto que a gente pode tirar, é que vai ter aí a cada episódio um novo demônio sendo despertado até o despertar final. Vale falar de um personagem que talvez seja o único que me achei legal, assim, quando assisti, que a gente não falou, que é o Hum, tal do Alan lá, que é o Wizard, Uhum. que é o Deathstroke do Arrow lá, né, o ator. É o único personagem, é também mega clichê, na verdade, não Sim. estou justificando, ele também é mega clichê, mas ele é bem badass, pelo menos. Ele Ele é é um druida. druida, né, e ele Uhum. tem mais de 300 anos, e os poderes dele são bem fortes, né, pelo que Sim, sim. mostra. Aí tem o negócio de todo. É o Aí também entra Gandalf da aquele. série, né? Ele é o Gandalf, mas aí entra aquele velho clichê da mágica com preço e tal, né? Também. Não... Que eu acho bem legal isso daí. A única coisa, na época eu É achei a legal única coisa ter, que. mas depende. O problema de usar isso pra mim é que nunca é consistente, entendeu? Vamos ver se. Não vou ver se vai ser, mas espero que seja, né? Então, Inclusive o pai do nunca é moleque lá, consistente. ele ficou meio demenciado, né? Por conta da magia, né? Sim. E no Que é caso outro clichê. do Alan, não, ele tem umas cicatrizes, né? Umas queimaduras, como se fosse, né? Uhum. Assim, Então, a mágica eu. é bem forte, mas ela tem um Sim, preço. sim. Mas o que eu acho mais legal, assim, na verdade, você falou desse personagem, que é o Mano Bennett. Ele. Você não gostou do Alan, você gostou do Manu Bennett como Alan, entendeu? É um ator Porque esse legal. personagem, esse ator é muito badass, velho. Ele, qualquer coisa que botassem pra ele fazer ali, ele faria muito bem como badass, né? Ele no Arrow era muito legal, era uma das melhores coisas que tiveram, que existiram, né, na segunda temporada, né? Você é o presidente do fã-clube Mano Bennett Brasil. Eu posso ser, eu posso ser. Se me convidarem, a gente pode conversar, não tem problema. Então. Mas eu De acho que é isso, assim. resto, sei lá. Então, assim, a série, A pra série é muito bem recomendar, feita, é muito bem produzida, né? sim. Isso vale a pena Não, colocar em pauta. Tem e bastante isso, uso de computação gráfica. muito bem feito, cenários muito bem feitos. Isso é muito legal da série, mas como a série não é baseada no cenário e sim na história, né? Fica complicado. Pra recomendar, eu abertamente digo, se você tá disposto a ver romances adolescentes, histórias clichês envolvendo salvadores do mundo, essa é a série Nossa, pra o você. cara avacalhou a série. Não, velho, eu não tô avacalhando, eu tô sendo honesto, cara. Se você não consegue ser honesto, é azar seu. Mas a verdade é essa. Eu não aguento mais assistir nenhum Hunger Games like, velho. Já Olha, eu deu na confesso minha que, vida. para não parecer que poderíamos estar esnobando por ser uma série Hum, teenager barra young adult, eu diria uhum. que eu não vou continuar assistindo essa série porque a minha cota de séries assim já tá no máximo. Pode ser. Já, eu concordo. Então, tipo, Eu eu concordo. não tenho problema nenhum de admitir que assisto Não coisas da mesmo. CW, etc. Opa.
Então não é por causa disso que eu não vou continuar assistindo Shannara Chronicles, tá? Sim, Então ninguém pode não, me xingar na realmente. internet e falar que eu snobei. Não, se for, não é uma É uma questão questão de disso, né? cota. Quando acabar É. alguma, talvez essa aí possa Ah, entrar. então, eu assisto The 100. The 100 é puro teenage drama, velho. Totalmente drama adolescente, aquela série. A primeira e a segunda temporada, mais ainda. Nossa, a primeira temporada é assim, meu, de sangrar o coração, de tanto drama adolescente que tem. Mas é muito boa, tem diálogos muito bem escritos, tem uma trama muito bem elaborada. Também é um formato mais curto, com 13 agora 16 episódios na terceira. Então, assim, não é por causa disso, é porque simplesmente Shannara Chronicles não é bem escrita, cara. Não tem o que falar. Mas também pode ser porque você curte mais sci-fi do que fantasy também, né? Será que não? Não, eu curto fantasy também, vai. Nem vem com essa. Como não? Mas fala mais de fantasy que tem aí que eu vejo, velho. Não tem muito, né? Sei Então, lá. o problema não é o que eu Mas vejo, não. quando eu ouvi falar de Shannara Chronicles, tipo, eu ouvi falar mesmo, né? Não sabia Uhum, direito o que que era. A premissa me interessou bastante de ter uma série de alta sim. produção com esquema de fantasia a lá Senhor dos Uhum. Anéis. Não, isso também. Mas Isso quando você me falou também me interessou. Mas não entregou, né? Em termos de qualidade, a gente tá esperando chegar essa série se aí, né? alguém aí que tá ouvindo continua assistindo, tá curtindo, bom, comenta aí e tenta nos convencer aí por que Não, vão vale a falar pena pra assistir gente essa assistir série. Game of Thrones. Já vemos Game of Thrones, tá, gente? Vocês estão falando mal de fantasy, né? De fantasia. Não, já vemos Game of Thrones, já assistimos Game of Thrones, acompanhamos também. Então, é que a gente quer. Não é que a gente quer mais. Ah, Né? sim. Acho que essa que é a questão. E aí, Acho que é isso. de Shannara é isso. Não Só tenho isso que você tem pra dizer de nada Shannara. a mais a declarar. Então Um tá. dia, quem sabe, eu assisto os outros, mas num futuro não tão próximo. Provavelmente também não vou assistir, não. Próxima Bom, série e última série do dia. A série Into the Badlands do canal AMC. O canal AMC bem famoso por ter sido uhum, o canal do Breaking Bad e hoje em dia do Better Call Saul e do sim, fenômeno absurdo que é o Walking Dead. sim, É um canal já com um calibre bem alto, assim, né? uhum. Inclusive É, faz a gente assistir o piloto de Into the Badlands com uma expectativa meio sim. alta, eu diria, né? Aquilo que a gente falou até no How to Catch Fire, assim, a gente parece que, tipo, Walking Dead tá pagando tanto a AMC que eles podem jogar dinheiro pra outras coisas e se arriscar mais em algumas coisas, né? É bem provável que sim mesmo. Isso é assim, uma coisa observável, né? A gente não tem como confirmar, mas é, dá a impressão, né? Bom, a premissa do Into the Badlands é bem simples. Se passa num futuro, também se passa num futuro igual Shannara, né? Um futuro distópico, um futuro pós-apocalíptico. É, Aconteceram guerras da qual ninguém sabe mais por que foi. sim. E teve um período absurdamente negro, né? Que nada acontecia, até que barões Uhum, estilo Idade Média mesmo, assim, sim. forjaram uma nova ordem a partir do zero, né? A partir desse Uhum, caos absurdo. Então, a sociedade desse futuro distópico voltou com algo muito parecido com o feudalismo, assim. sim. Então, As, cada barão tem um feudo, um forte, e as uhum, pessoas vivem dentro desses fortes. Quem tá fora é como se fosse tipo um Walking Dead te dando zumbis, né? Tipo, as pessoas vão sim, te matar se você estiver andando ali, né? sim. É um mundo bem E, violento. e o ponto é que foi proibido a utilização de armas de fogo também, né? Acho que Sim, isso é sim. uma das primeiras coisas que eles explicam no começo da série. Ia falar E, disso, né? e o que. Eu sei que você ia, só tô falando. Não, pode falar, pode falar. Quero um pouco mais de detalhes, mas todos os tipos de arma de fogo, as É, de baixo calibre também, esse de só arma branca, né, que falam, né? só Pode. pode arma branca, né? É. E e a questão dos feudos aí também é que eles vivem cada feudo é responsável por uma produção. Então existe uma codependência, né, dos feudos também.
Virou uma sociedade agrária que Agrada cada um produz totalmente um. e só tem No aquela piloto questão. só chega a comentar de dois, né? Não sei se É, cada eles um falam que exatamente. na viúva, a viúva faz o processamento do óleo pra processar a papoula do cara. Sim, isso aí sim. Agora, até onde papoula é um item necessário pra vivência humana, eu não sei, velho. Pra vivência humana como um todo, Sobrevivência, né? sobrevivência provavelmente não, né? Então não sei o que se faz com papoula, além de droga. Sim. E deixando claro também que, curiosamente, Into the Badlands também foi criada pelo Alfred Cole e o Miles Miller. Então são duas séries praticamente no mesmo ano aí, né, com diferença de 2, 3 meses, que tem criados pelos mesmos caras e com uma temática de fim de mundo, de pós-fim de mundo, né, pós-apocalíptico assim. Uhum. Né, só que uma mais voltada para fantasia, outra mais um pouco mais realista, né? Um Sim. pouco. Eu só fui ver que eram eles os criadores depois que eu assisti. Acho que foi É, bom isso, inclusive, sabia? deve ter sido, viu? Porque eu também não sabia, viu? A série, o que vale a pena dizer, na verdade, que é o que me fez assistir, Uhum, além de qualquer coisa a ver com a premissa, uhum, que é o gênero dela, que é o gênero de ação com artes marciais. sim. Então, isso me interessa muito, por isso que eu resolvi assistir. Eu não sei se já teve alguma série realmente de artes marciais que deslanchou. Kung Fu? Ah, isso não conta. Olha, Ah, meu cuidado, hein? Deus. Cuidado, hein? Realmente, então vamos especificar algo que realmente seja parecido com os filmes de Kung Fu de Hong Uhum, Kong anos 70, a partir dos anos 70, 80, uhum, que realmente tem coreografias super elaboradas e o principal, que inclusive tem a ver com essa série, atores que realmente são capazes de sim. executar as cenas da qual eles participam. O que, Uhum, assim, quem gosta de filme de arte marcial e assiste filmes americanos genéricos de ação vê que a diferença é ridícula, né? Entre o sim. cara que sabe e o cara que não sabe. Então, acho É, que tem. isso que é o mais. Que é o ponto principal. Pelo menos pra mim, né? Sim. A gente tem um dos atores principais, que é o Daniel Wu, que é um ator super competente nessa parte de artes marciais e tem se você for ver lá a filmografia dele, ele tem É bastante enorme. coisa, né? E coisas com pessoas boas também, né? Tipo, tem coisas com Jack Chan, tinha que você falou lá também. Ele gravou com os principais astros, assim mesmo, Acho que né? com quase todo mundo, assim, Tanto em relacionado. Hollywood Uhum, quanto no China. em próprio Hong Kong mesmo, né? Uhum, sim. E, e realmente ele manja do que ele faz. Ele treina Kung Fu, acho que desde os 11 anos, parece. Então o Interessante. cara é bem apto aí no esquema. E o que você achou, então? Vamos falar das nossas impressões aí. Eu, assim, a parte da ação eu achei muito boa. Muito bem feitinha, assim, as coreografias, né, Muito meu? Você bem já. feitinha, não. Não vamos usar diminutivo, meu. Tá bom, Daniel. Aff, Não, Maria. fala que você achou muito louco, muito bem Eu feito. achei muito bem feita. Bom, bem Muito. feitinha é tipo Arrow, né? Não, bem. Precisa melhorar muito pra ficar bem feitinho. Mas. Não, é muito bem feita, as coreografias, muito bem filmada também, né? Aham. Não chega a ser um nível Hong Kong, mas é um padrão bem alto, eu diria. Tem uma trilha sonora interessante. Que, aliás, assim, uma coisa que que eu assisti as duas séries muito próximas, né? Eu já Hum, tinha visto o Into the Badlands, mas eu vi quando estreou no ano passado o primeiro episódio. Aí eu revi agora. E hum. revi, tipo, praticamente no mesmo dia que eu assisti o Wynonna Earp. Então eu pude ter um comparativo mais próximo. E o Wynonna Earp, velho, eu achei que ele ficou muito dependente também da trilha sonora dele. Hum. Entendeu? Isso não é bom, entendeu? A trilha sonora tem que ser complementar. E no Into the Balance ela é. Eu pelo menos considerei. Né? Tem umas musiquinhas bem da hora no Wynonna Earp mesmo, mas elas acabam fazendo uma função de artifício pra você ficar meio Isso. hypeado sem ter nada Uhum. acontecendo na tela, né? Exatamente. E é isso que eu tô falando. Ela não complementa, tá ligado? Ela tá lá, ela tá, tipo, forçando você a sentir as coisas que a imagem ali e a ação não estão te entregando, entendeu? Total. Isso é um problema. No Into the Balance é o oposto, né? Uhum. Tá sempre integrando e complementando ali.
em termos de história, assim, narrativa eu achei interessante a parte dos feudos, o que isso pode ter. Eu acho que isso é um pouco. Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que quem escreveu essa série tinha um pouco de Game of Thrones na cabeça, com Hum. essas coisas de dramas, reviravoltas, intrigas e problemas de família e enfim, né? É uma pegada. É como se ele tivesse fazendo um drama. Um drama que nem Game of Thrones, um drama político, Uhum, sei lá, né? Qual que nome dá pra isso. sim. É drama político, acho que Eu é. acho legal, acho Uhum. válido, eu diria. Sim, eu não acho. Eu não acho. Acho neutro, velho. Eu não acho nada. Eu acho. Eu acho que assim, serve um propósito. Tá? Não Que acho. no caso do Game of Thrones é o central, né? O núcleo do Sim. negócio. Eu acho que no Into the Badlands não é o central, assim. Ele vai servir um propósito que é desenvolver a parte da ação e né, de tudo que é mais. Porque pra mim a estrela principal dessa série foram as cenas de luta, cara. Não, sim, eu acho que se for destacar o principal, o que chama atenção, que tá, meu, anos-luz das outras séries, Uhum, é as duas cenas de luta. Né? Falando do piloto, tem duas cenas de sim. luta principais. Então, eu acho que realmente é isso. Você falou de história, tipo, eu achei a história do que mostra no piloto bem genérica, assim, Sim, então, eu achei não achei ok. que chama tanta atenção. Tipo, o clichê do cara que tem um poder lá, Uhum, e aí esse poder é revelado, ele não sabe o que que é. uhum, O cara, o principal, é o é um clichê de Lone Wolf, né? Ele é tipo um Wolverine, uhum. assim, né? Um Sim. cara com É uma capacidade de. um lobo solitário com Ele é um lobo ultra solitário. capaz e competente naquilo que ele faz, só que ele tem consciência. É, Agora, né? Ele aquilo criou que ele uma faz é consciência. matar, né? Uhum, E ainda até com o clichê das tatuagens, né? uhum. E na verdade, esse personagem dele é o personagem típico de filme de Hong Kong, né? É o Sim, cara sim. silencioso, Atordoado. badass, que não tem uma consciência, né? Uma hora ele tem, uma Uhum. hora ele não tem. E é uma história aparentemente de redenção, né? Sim. Ele é o cara que ele não passa de um capataz do Uhum. carinha desse feudo que ele tá. Tipo, ele só cumpre ordens e aí E, vai aí, desenvolver a ideia de que ele pode se redimir, né? sim, e a sociedade que eles vivem demonstra que não adianta o quanto ele queira, ele nunca vai deixar de ser aquilo lá, porque você tem duas opções, ou você vira um soldado ou você vai É, colher papoulas, né? é uma sociedade estratificada sem possibilidade de mobilidade nenhuma, né? Uhum, Ou você, se sim, você, uma vez que você é algo, você não será outra coisa a não ser aquilo. sim, E é uma sociedade absurdamente militarizada, mostra isso uhum, claramente. Então, todo mundo que vira soldadinho fica treinando, tem campos gigantescos da uhum, galera treinando, e o treino é absurdamente violento, né? Tipo, eles não estão sim, treinando de brincadeira, que nem, sei lá, você vai na academia, você bate no saco de areia, né? Lá sim. não, né? Os Não, você bate na moleques, cara do moleque, né? criança, É, adolescentes se socando, absurdamente violento a sociedade mesmo, e com um discurso, especificamente daquela cena lá do Lorde lá, absurdamente uhum. nacionalista, assim, Ah, que sim, você tem é. que defender esse feudo, que Que agora que aí. você é alguém, que antes você não era Aham. ninguém. Que aí ele entra pra defender a lealdade, não sei o que lá e tudo mais, né? Porque a sociedade deles é aquilo. Se ele fala, né, que ele não acredita em Deus porque Deus não dá comida e ele dá. Né? Ele é Deus, então, né? Entendeu? Isso eu achei engraçado, porque ele não fala que ele é, né? Ele fala que Deus não existe, Reticências, né? é reticência. Mas ele não fala, ele deixa entender, é diferente. Sim, sim. Mas ele dá o discurso bem voltado pra isso, né? Ele deixa bem claro que ele que manda e todo mundo tem que agradecer a ele por estar vivo e ter a possibilidade de comer e ter onde dormir, esse tipo de coisa, né? O que me chamou bastante atenção nessa série, que eu acho que também fica um pouco acima da média, Hum, é a parte realmente visual. Tem uma narrativa visual bem específica. Tipo, tem uma direção de fotografia que realmente tem um cara ali, né? Não é aquelas séries uhum, típicas. E uhum, trabalha muito com questões de cores e enquadramentos. E uma coisa que é muito legal é a questão das roupas, né? Os personagens, eles têm um estilo visual
bem peculiar cada um, né? Cara, O eu cara diria que até principal tem aquela um. roupa. Eu diria que até um estilo de quadrinhos, assim, né? Que, Ele é cara. muito mais. Eu pensei nisso também. Ele é uma série que puxa muito como se fosse um quadrinhos na sua tela, né? Sim, é. Até, tipo, as gangues, né? Os feudos, eles Uhum, têm aparentemente peculiaridades, né? O exército sim. da cena final lá da É, viúva, e eles usam um cena. chapéuzinho É, lá. eles estão com uma roupinha tipo laranja mecânica, só que preta. Total, Laranja Mecânica. Senhor psicopata, né? O que eu fico impressionado com essas séries, assim, é que, mano, o mundo acaba e os carros dos anos 50 continuam funcionando, velho. Assim, meu, kudos pros caras dos anos 50, né? Os caras fabricavam coisas impressionantes. Desde que você consiga reparar, nunca vai quebrar, aparentemente, né? E desde que você consiga gasolina em algum lugar, né? Que eu não Então. sei aonde. Walking Pode ser Dead que um dos também, outros. até hoje eu não entendi. Pode ser que algum dos outros feudos fabrique gasolina, mano. Mad Max, tá ligado? Só se for. Mas, enfim. Mas o E. aspecto visual é bem legal. Sim. E o piloto não revela muito, né? A Uh-uh. respeito do mundo, ele te coloca mais a curiosidade, mas no final do episódio, pelo menos Uhum. no release que eu assisti, tem um trailer. Aparentemente é Sim, um trailer meio geral, assim, né? sim, eu vi, De já vários eu vi assim. episódios juntos. Então dá pra Uhum. ver que os outros feudos, os outros personagens também têm um estilo visual bem peculiar. Sim. Muito A quadrinhos própria mesmo. Widow, né, já tem um visual bem peculiar lá, De né? senhora, né? Parece que Uhum. saiu de um quadro do Monet, sei lá, tipo. Sim, né? Muito legal E a ela luta, né? caracterização. Aparentemente. Sim. De acordo com os trailers, ela. Acho que todos os Senhores lá. barões aí, eles são meio que. Manjam Eles dos têm que. esquemas. Eles têm que saber também pra poder segurar a galera. Ele tem que ser melhor do que os capangas, né? Deve ser tipo isso a ideia. Senão, tipo, os caras, né, dominam ele, né? Isso é bem legal, assim, o trailer, Uhum. esse trailer me despertou bastante o interesse em continuar assistindo, talvez mais do que o próprio episódio, assim, que é um episódio Uhum. bem contido, né, Uhum. essas poucas tramas que a gente comentou, né, Sim. elas são bem arrastadas, aí o personagem principal nem fala muito, né, ele fica caladão, aí pega o amuleto, Ele fica olhando o fala pela amuleto, espada. né, Uh! tipo isso. Aí vai, aí salva, não salva, foge, não foge. Uhum. Enfim, eu tô bem É, curioso pelo estilo visual e pra conhecer mais esse mundo aí. Parece ser um mundo bem o que legal. dá, o que dá a ideia, assim, é que esses feudos aí, o Campo dos Barões e Baronesa, no caso, ele é bem restrito. E aí você tem as Badlands. Tinha uma tradução pra Badlands, né? Que são as. Putz, não sei como é que é É. Badlands. As Existe uma terras tradução. más. Não, né? Mas. Mas, enfim, que além dessas Badlands aí, é uma coisa que você não vai querer ir, entendeu? Tipo, São. o mundo fora dos feudos virou meio mítico, assim, né? Uhum. Ninguém acredita, ninguém sabe direito o que que é. Até surge esse Exatamente. assunto. Mas pra onde que você vai? Porque eu sei de um lugar, só que ninguém sabe onde é, tá ligado? Exatamente. E eu acho que isso é uma parte que me deixou curioso, assim, porque eu sempre tenho interesse. Toda vez que alguém fala mundo pós-apocalíptico, eu quero saber o que o mundo tem pra oferecer, né? Eu acho que Que o. pelo esse esquema de Badlands, talvez a gente poderia entender que teve alguma guerra, ou se não nuclear, com Uhum. bombas, né? Que pra ter ficado tudo meio desértico, né? Eu não sei que Badlands em português, realmente, eu não sei qual que é a melhor tradução, mas é um Então, lugar que não aqui, de tem acordo com a nada, né? Wikipédia, são terras baldias. Um terreno baldio, que É, não cresce nada, aquela isso, coisa bem Mad exatamente. Max mesmo, né? Uhum. Sol escaldante, quilômetros e quilômetros e quilômetros sem De ver uma nada. planta, uma grama, né? Tipo, Isso também não é uma ideia que é nova, mas assim, de fato. a ideia, além de, tudo bem, vai, não é novo, mas eu quero saber o que eles vão oferecer por isso, entendeu? Sim, sim. E você tem aqueles filmes, né, o Convergente, que também tem um lance assim, tem aquele do Labirinto lá, também de alguma coisa, Maze Runner. Sim, Maze Runner também tem uma história parecida com isso, de ter aí mundo devastado e Mas tudo você mais. falou no Mad Max, agora pensando, realmente ela é muito inspirada em Mad Max, né? Muito É, inspirada. Até o bagulho é, inicial lá, né, de vir de moto e tal, uma coisa bem road uhum. movie, assim. Aliás, a moto dele é muito badass, velho.
É, a moto é bem da hora. Uma moto de cobre, mano. Puta merda. Que bagulho louco. E aí essa coisa de realmente ser tudo meio desértico e um mundo meio Uhum, violento, né? A galera. Que uhum. se você encontrar alguém nas estradas, fudeu, né? A impressão que É, dá é que você vai sim, morrer, os caras vão te roubar, não tem jeito. sim. E lembrando que essa série, ela dizem que ela é baseada naquele conto Viagem para o Oeste, que é um Ah, dos é? contos Ah, mais, sim, sim. sim, que é um dos contos mais antigos da literatura chinesa, que eu honestamente precisaria ler pra poder, porque Dragon Ball é baseado nisso também, então É, a esse quantidade de negócio coisas baseadas nisso é enorme é mesmo. enorme, então assim, ele já foi tão deturpado e corrompido que eu já nem sei o que que é direito essa história. Uhum. Mas dizem que tem a ver com isso, entendeu? Então, eu sei que tem lá um macaco, né, que é o guia pro herói da história e que eu acredito que seja o MK, né, que é o menino lá que fica com os olhos negros quando ativa o poder dele. É, não sei. Eu imagino que seja isso. Mas basicamente é isso que eu tenho pra dizer. Eu vou definitivamente eu vou continuar assistindo. Tem 6 episódios só a série que, cara, São só 6, né? são só 6, velho. É, eles renovaram pra segunda, então Já tá se garantido. você curtir e assistir até o final, tem coisa ainda depois. Uhum, tem coisa ainda pra ver. Se tiver 2 cenas de ação bem feitas por episódio, já sacia minha vontade. Se tiver mais, ótimo. 2 já tá bom. Sendo bem feita, né? Desde que sejam bem feitas, bem executadas, a gente já fica feliz. Provável que sim. Né? Eu imagino que sim também. A produção da AMC sempre muito boa, tanto com figurino, quanto com cenário, tanto com fotografia, então tá aprovado pra mim também. Eu vou continuar vendo, eu vou assistir agora depois eu não vi o resto só pra poder a gente gravar esse episódio aqui, Uhum. pra não me influenciar. E vou continuar assistindo, então pra quem que a gente recomenda essa série? Pra quem gosta de ação, você recomenda pra quem? Olha, eu recomendo pra quem, como eu, é totalmente obcecada por filmes de artes marciais. Inclusive, eu nem recomendo, é obrigatório. Nem que não seja boa, você vai assistir. Só pra ver as cenas de ação. Só pra ver a cena de ação. É, acho que é Quem. isso, é. Quem curte cenas, ação, independente de ser arte marcial ou não, é ação e Uhum, é muito bem feita. sim. E quem curte futuros distópicos, E coisas pós-apocalípticos. pós-apocalípticos e tudo Agora, mais. a E respeito dos arcos de história, que talvez seja um ponto bem importante para poder recomendar, eu acho bem difícil afirmar qualquer coisa no momento. Eu eu, achei tudo eu por se eu enquanto ti- bem genérico, não é, consigo falar nada. se eu tiver que dizer qualquer coisa, eu vou dizer que tem muita intriga e traição no meio dessa história toda, sabe? Com aquelas cenas do da noite, porque o cara é barão, ele pode ter mais de uma esposa, ele resolve, óbvio que ele pega uma esposa mais nova, e aí essa esposa mais nova dele vai lá e à noite vai dormir com o filho dele. É, o filho dele é cheio das tramóias lá, né? Então, provavelmente a gente vai ver alguma coisa assim. O Barão aparentemente tá doente, né? Hum. Não sei, não chega a explorar direito isso daí, mas ele tá doente e acho que a gente vai ver mais disso, né? É, e o personagem principal lá, ele Vai querer fugir e vai acabar, tal. ou em algum momento ter que trair, né? Ter que Uhum, seguir um caminho diferente, que não importa qual seja, vai ser uma traição, né? Porque uma vez no sim. feudo não tem mais opções. O Sunny, né? Tá tentando lembrar o nome dele, é o Sunny, É o Sunny, que é porque ele um traz a luz nome, na vida de todo mundo. é um nome irônico, né? Tipo, o cara matou mais de 100 pessoas lá, né? Sei lá quanto. O cara tem as costas inteiras tatuadas de morte, né? Mas é isso. É, acho que é basicamente isso. Ah, só um detalhe, não sei se você chegou a ver isso, Hum. quem que compôs a tema da série, Ah, sim, Mike Shinoda, o né? Mike Shinoda do Linkin Park. Sim, sim. Peculiares. Um tema que não tem nem 20 segundos, cara. É, rapidinho ali, né? Mas você vê que tá na cara dele, que é ele, né? Uhum. É isso, acho que por hoje é só, assim, falamos É, do piloto, temos as nossas impressões desses 3 pilotos. Acho que realmente, como a gente falou no começo, são impressões bem subjetivas uhum, do que a gente achou ao assistir. uhum. Se vocês concordam ou discordam, comenta aí. Se Sim, você deixa quiser me aí. convencer a assistir Shannara Chronicles, pode me mandar uma carta por escrito.
Nossa, Vão te falar que Shannara Chronicles é que nem Agents of S.H.I.E.L.D. Você tem que assistir 7 episódios pra começar a gostar. nossa, meu Deus. É tipo, sei lá, mano. É tipo café, né? Você É, começa a tomar, no início não isso. é muito bom, né? Não é Depois muito de bom. 10 anos tomando, Aí você tolera porque você precisa ficar acordado. tem isso. Então acho que é isso, né? É, Shannara Chronicles é isso. é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Esse episódio vai ser lançado como esse. Foi lançado já, né? Que vocês estão ouvindo, já foi lançado. Como extra. Não vai ter numeração. E aí a gente volta na próxima, já com um novo episódio aí, numa análise de temporada. É isso aí. Até a próxima, galera. Certo. Falou aí. Até.